Oi, oi, bom dia. Já estamos no ar ao vivo nessa quarta-feira de cinzas. São 6 horas e 5 minutos. Você que está acordando agora para sair para o trabalho, dizem que o ano só começa depois do carnaval, então já começou 6 e 5. É hora de ter disposição, de ter coragem para começar essa quarta-feira de cinzas com muito trabalho. Teve gente que não parou, a gente está falando aí de policiais militares, né? Também profissionais da saúde que trabalharam em regime de plantão, policiais civis também, diversas atividades que estavam então trabalhando em regime de plantão, então para eles não mudou muita coisa. Mas para você que viajou, foi para o interior do estado, aproveitou o carnaval, hoje é dia de voltar à rotina e é importante para você que está saindo de casa, já queria começar o programa só pontuando isso, choveu durante a madrugada, a pista está molhada, é importante tomar cuidado na hora de voltar, na hora de sair. Se você veio passar o carnaval aqui na capital, tome cuidado, pista molhada, alta velocidade, a combinação que termina sempre em tragédia. Então, para evitar que a festa termine aí de uma forma muito triste, é importante tomar cuidado, itens de segurança. Você que vai viajar agora ainda, você que está retornando aqui da capital, então, choveu a madrugada inteira, então é importante estar atento às recomendações. Mas hoje é 26 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, então vamos aos destaques do programa de hoje. Agente penitenciário é baleado por parente PM no centro aqui de São Luís. Em Caxias, apreendido adolescente envolvido em roubo de R$350 mil durante assalto à casa de empresário. Quase 1.000 caixas de cigarros contrabandeados são apreendidas em Luiz Domingues. E ainda, você sabe o que é o racismo estrutural? Esse é o assunto da entrevista de hoje do Bandeira 2, que está só começando. Não me abandona, não. Para você que me acompanha agora ao vivo, são 6 horas e 7 minutos, 6 e 7. Você pode acessar o nosso portal MA10 para conferir as notícias do Maranhão, do Brasil e do mundo, www.ma10.com.br. Nos acompanha também ao vivo por lá e pode entrar em contato com a nossa produção. O telefone é o 3214-3014. Pode também acessar e me procurar nas redes sociais, Bueno Real. Acessa lá, a gente conversa, bate um papo. E aí você manda a sua denúncia, manda a sua reclamação. Pode acessar também o Instagram da TV Difusora, lá é o @DifusoraTV. Então, enfim, você tem diversos meios de fazer a sua denúncia. Nós estamos aqui ao seu serviço para te atender, viu? E a gente já começa o programa de hoje falando do caso de um agente penitenciário que foi baleado essa semana por um primo dele, viu? Que também é policial militar. O caso aconteceu na rua conhecida como Montanha Russa, que dá acesso à Avenida Beira-Mar, aqui no centro da capital. E olha só, viu, gente? Os dois estavam curtindo o carnaval quando começou uma discussão entre eles. Francisco Carlos Frazão deu entrada no hospital de Djalma Marques, o Socorrão 1, e não corre risco de morte. Poderiam ter resolvido essa confusão conversando, né? Mas os ânimos se exaltaram e o que a gente viu aí foi um primo atirando no outro, uma briga familiar que quase terminou em tragédia. Ainda bem que eles foi levado aí para o Socorrão, passa bem, né? Mas agora eles têm que encontrar aí uma outra forma de se conciliar, de se resolver, porque infelizmente a gente ainda vive aí no mundo em que as coisas são resolvidas na bala. São 6 e 9, viu, gente? Você que ainda não saiu de casa, preste atenção na hora e eu tenho um recado muito legal para te dar. Gastou dinheiro demais no carnaval? Eu estou te trazendo uma novidade, viu? A mais nova empresa de empréstimos aqui da cidade, a Goldcred. A Goldcred trabalha com os menores juros do mercado. Você pega R$500 e paga R$550. Você pega R$5.000 e paga em até 12 vezes de R$658 no cartão de crédito. Você, micro e pequeno empresário, está precisando de dinheiro para investir no seu negócio? Aproveite essa grande oportunidade. Taxas especiais para pequenos empreendedores que querem dar um upgrade no seu negócio. Olha, a Goldcred faz empréstimos em todas as bandeiras de cartão, inclusive Credit Shop, viu? A Goldcred parcela o seu empréstimo de qualquer valor em 12 vezes. Conheça também as outras modalidades de empréstimos no cheque e no consignado.
faça uma visita na Goldcred, que tem 2 endereços, na Galeria Laravardieri, no centro aqui da capital, e também na Avenida 3, no bairro Coab Anil 2, ao lado da Igreja Católica. Ou então, liga agora mesmo, pega o telefone aí, dá uma ligadinha, manda o zap para a Goldcred. O telefone é o 98604-7511, 98604-7511. E também tem o outro número, viu, gente? É o 981766950. Taxas especiais para pequenos empreendedores. Atenção, que querem dar um upgrade no seu negócio. A Goldcred faz empréstimos em todas as bandeiras, inclusive Cred Shop, viu, gente? Goldcred, são 6h11. Eu já queria, se for possível, para a gente botar aqui a foto da dona Maria Madalena, ou a imagem dela, se a gente conseguir, porque ela teve a casa incendiada no último dia 5 na Vila São João. Um caso triste, viu? Aconteceu aqui no Polo Coroadinho, aqui na capital. E agora a vizinhança tem feito uma campanha para arrecadar, olha só, dona Maria Madalena, para arrecadar alimentos e materiais para recuperar a casa dela. Ela mora sozinha e, segundo a comunidade, os familiares dessa senhora moram na cidade de Vargem Grande, ou seja, ela está aqui sozinha, sem ter nenhum amparo e está precisando desse momento para a gente montar a rede de solidariedade aqui do Bandeira 2. Você que está me assistindo agora, se puder ajudar, prestar bastante atenção na história dessa senhora, ela está precisando de ajuda, viu, gente? Ela está precisando de quase tudo, mas todos os detalhes a gente vai ver agora na reportagem. Põe no ar. Aqui era a casa da dona Maria Madalena, né? É que aquela senhora lá, ela é surda-muda, ela está lá, né? E morava aqui nessa casa aqui, aí quando foi na madrugada do dia 5, do último dia 5, o incêndio, que ainda não se sabe as consequências, as circunstâncias desse incêndio, acabou destruindo tudo, né, da casa dessa senhora aí. Todos eles que ficaram sensíveis aí com a situação dessa senhora, porque a última informação que se tem, a informação que se sabe, é que a família dela é toda lá de Vargem Grande, que ela morava aqui sozinha, e aí, né, foi atingida, a casa dela foi atingida aí por esse incêndio aí que não se sabe aí as circunstâncias. Não tem telhado ainda, está faltando acabamento aí das paredes aí, e essa parte que é a parte mais cara, mais dependente, e aí as pessoas, né, pediram para que nós viéssemos aqui dentro da comunidade para mostrar essa situação. Como é o seu nome? Meu nome é Rosa. Bom, dona Rosa, aí o que tem feito aí foi com o esforço da comunidade. Esforço da comunidade. Todas as vizinhanças, o pouco que tem, ajudou a gente, entendeu? Só que no momento acabou as forças e nós estamos pedindo ajuda, entendeu? Por favor, ajude essa senhora. Ela é uma pessoa que ela não tem família, ela não tem ninguém aqui, só tem nós vizinhos aqui para ajudar ela. Então ela está precisando, está na casa de vizinho, entendeu? Começou a chorar, olha lá. Precisando. Não chora não, minha filha, entendeu? Para ajudar essa senhora, por favor, nos ajude. Dona Maria, aí, como é que está a luta aí para ver se consegue dar um lá de volta para essa senhora? A gente está pedindo, né? Porque umas pessoas ajudam, as outras não ajudam. Então, essas pessoas que poderiam, que pode ajudar ela, a gente fica muito agradecida, porque ela precisa muito de ajuda. Porque a gente está... Perdeu tudo. A gente quer alimentação para ela. Precisa de tudo, alimentação, precisa de cama, precisa de tudo. Ajuda para terminar o resto da casa. Porque no momento a gente não tem nada para ela. A gente que tá, cada vizinho que dá um pouquinho, a gente vai fazendo, vai construindo. Nós estamos aqui fazendo esse apelo diante da dona Maria, a dona Rosa, a Patrícia, né, como é o nome dele? Seu Lúcio, né? E todos os moradores aqui da comunidade aqui, porque, conforme já disse, olha, é uma rua aqui com as casas são muito próximas, então as pessoas são muito ligadas, elas são solidárias, muito solidárias. E graças à solidariedade dessas pessoas que são pessoas humildes, mas de qualquer forma, olha lá, a casa ficou quase totalmente pronta já, está faltando aí a questão do acabamento, e aí a gente vai colocar aqui os telefones, se você puder ajudar, né, dar uma contribuição aí para essa senhora, você pode ligar direto aqui para o telefone. Qual é o telefone aí, dona Rosa? 9973-7657. Repete aí. 9973-7657. Tem outro aí? Tem 8442-5348. Repetir de novo aí. 8442-5348. Olha, portanto, então, se você puder, né, e a gente, graças a Deus, a gente tem sempre uma resposta muito boa quando a gente faz qualquer tipo de apelo aqui no Bandeira 2. Impressionante, as pessoas acabam se solidarizando e se enganjando também, de qualquer forma, numa campanha como essa. Então, a gente veio aqui atender aqui a solicitação da comunidade, né?
essa comunidade humilde aqui da Vila São João, que fica aqui próximo aqui da Vila Natal, no Polo Coroadinho, para justamente mostrar a situação dessa senhora e contar com o seu apoio, com a sua ajuda e com a sua colaboração. Com certeza você vai estar colaborando com uma causa muito justa, que é a causa da Dona Maria. Então vamos formar agora aqui no Bandeira 2 uma rede de solidariedade para a Dona Maria. Eu estou contando com a sua solidariedade que está em casa, a sua sensibilidade. Você que tem um pouquinho a mais, que puder ajudar essa senhora, Dona Maria, não tem nenhum parente aqui em São Luís, está sozinha. Graças a Deus ainda conta com a sensibilidade, com a ajuda de alguns vizinhos. Pode botar a foto aqui da Dona Maria, aqui a imagem da Dona Maria, pode botar também os vizinhos aí. Se puder também colocar aqui aquela tarjazinha, principalmente aquele trecho com aquela tarja que tem os telefones, para o pessoal que está em casa conseguir, pode encher a tela, por favor, conseguir anotar os telefones, conseguir ajudar essa senhora. Por favor, você que está em casa aí nesse momento, acompanhando o Bandeira 2, se preparando para ir trabalhar, se preparando aí para ir desenvolver as suas atividades, dá uma olhadinha aí nesses telefones, dá uma olhadinha muito especial na história dessa senhora, Dona Maria, que ela é moradora da Vila São João, aqui no Polo Coroadinho. Ela agora só tem a vizinhança aí para ajudar. Então, ela está esperando nesse momento a sua ajuda, está esperando nesse momento que você possa, por exemplo, ter um alimento a mais na sua casa, pode comprar uma cesta básica para entregar para a Dona Maria, pode ajudar com materiais de construção para recuperar a casa dela que foi incendiada. Ela mora aqui na Vila São João, na capital, desculpa, aqui na Vila São João, na capital. Dá uma atenção muito especial para essa senhora, por favor. Olha os telefones aí na tela, 99973-7657 e tem o 98442-5348. Por favor, ajude essa senhora, ela está passando por um momento muito difícil, está passando por esse momento em que a casa dela toda foi destruída em um incêndio. Só tem essas duas vizinhas, olha só, graças a Deus que ainda tem gente que tem sensibilidade de se importar com o outro. Você está vendo essas duas vizinhas aí? Que estão dando todo o apoio, mas, infelizmente, elas não têm condições, nesse momento, de arcar com tudo. Elas estão pedindo, vieram aqui, procuraram o nosso Silvan Alves, né? Nosso grande Silvan Alves, para fazer esse apelo. Então, você que está em casa agora, às 6h17, se puder dar uma ajudinha, ó, os telefones estão aí na tela, 999737657 e também tem o 98442-5348. São 6h18 agora, a gente vai falar de um caso, inclusive, quando eu começar a falar desse caso aqui, você vai relembrar uma história aqui, ó, antiga, do passado, faz mais ou menos uns 2 anos, viu, que aconteceu isso aqui na capital e agora se repete em várias partes do estado. O 31º Batalhão apreendeu quase 1.000 caixas de cigarros contrabandeados na região de Luiz Domingues, que fica a 220 quilômetros aqui da capital. Ninguém foi preso até o momento, mas a carga estava avaliada em cerca de R$800 mil. Parece história repetida, né? Há 2 anos nós mostramos aqui uma grande operação que foi realizada pela Secretaria de Segurança Pública para desarticular uma quadrilha que agia aqui na região metropolitana e em todo o estado, justamente no contrabando de cigarros e bebidas. A polícia continua fazendo o seu trabalho para conseguir desarticular outras quadrilhas que atuam aqui no interior do estado. Ontem eu estava conversando com o Major Marco, que é comandante lá do 31º Batalhão. Ele, inclusive, me disse que o principal problema dessa área de Luiz Domingues, que fica ali naquela região de Carutapera, já bem próximo aqui da divisa do Maranhão com o Pará, é a quantidade de portos. Muitos portos clandestinos, e é justamente nesses portos que essas quadrilhas se aproveitam para conseguir entrar com essas cargas de cigarro. A gente está falando aí do valor de R$800 mil, mas depois, quando essa carga for revendida, o valor pode chegar aí a uma quantia milionária, viu, gente? Então foi um duro golpe que essa quadrilha levou. Infelizmente ninguém foi preso, mas eu acredito que é uma questão de tempo, que a polícia vai conseguir encontrar as pessoas responsáveis por essa carga de cigarro. Aliás, até aqui na região metropolitana, município da Raposa, ano passado, houve também um grande número de apreensões de cigarros contrabandeados aqui na Raposa, enfim, aqui na capital e no interior do estado. Então, existe uma quadrilha, uma grande quadrilha, né? Uma grande organização criminosa especializada
né, nesse sentido, né, nesse tipo de crime que é o contrabando de cigarros aqui para o estado, e eu acredito então que aqui o Maranhão seja uma rota, né, a polícia também acredita nisso, que seja uma rota de distribuição desse tipo de produto. São 6h20. Um adolescente de 17 anos foi apreendido em Caxias, na região dos Cocais, em cumprimento a mandado de internação provisória expedido pela comarca da região. Ele e outro suspeito, presta só atenção nessa história, que já está preso, são envolvidos em um assalto ocorrido no mês de setembro do ano passado, na casa de um empresário da cidade, que terminou com o roubo de R$350 mil em dinheiro, joias e celulares e outros pertences. Na residência do jovem, a Polícia Civil encontrou munição calibre 38, um adolescente, viu gente? Calibre 38, R$4 mil em dinheiro, que teria sido aí fruto desse roubo. Os suspeitos fugiram para Teresina, no estado do Piauí, onde também continuaram praticando crimes. Outros envolvidos ainda chegaram a ser presos lá no estado vizinho do Piauí com drogas, veículo e arma. Na ocasião, o adolescente que deu nome falso foi liberado. Durante a abordagem dessa semana, o delegado regional Jair Paiva foi informado que o menor teria voltado a Caxias para passar o carnaval. Ele ainda tentou fugir pulando o muro, mas a polícia foi mais rápida e conseguiu fazer aí a apreensão desse adolescente lá no bairro Bacuri, na cidade de Caxias. Ainda bem aí que esse caso foi elucidado, né? A polícia segue investigando para conseguir pelo menos recuperar parte desse dinheiro, né? R$350 mil numa ação criminosa como essa, né? E quando eles chegam lá, eles tocam o terror mesmo. Se tiver que agredir, agride. Então, o que a gente tem também aqui nesse momento é que parabenizar a polícia por esse trabalho que foi realizado, trabalho que conseguiu elucidar com muita rapidez, muita expertise aí da polícia lá de Caxias, conseguiu apreender esse adolescente e quase elucidar esse caso. São 6h22 e agora tem um recado muito especial para você. A folia começou no Carnaval de Ofertas da Show de Bebê. Módulo roupeiro Manuela por apenas R$ 699, com retirada na loja. Entrega e montagem por apenas R$ 759. Roupeiro Cristal por apenas R$ 399 para retirada na loja e R$ 459 para entrega e montagem. Guarda-roupa Duda, perfeita para qualquer ambiente. Linha compacta e encantadora por apenas R$ 499 para retirada na loja ou por apenas R$ 559 para entrega e montagem. São 4 portas, 3 gavetas para você guardar literalmente tudo, desde os tecidos de cama, berço, até roupas e brinquedos. O luxo, viu gente? 1,88 m de altura por 1,32 m de largura. E você que ainda não montou o quarto do bebê, a Show de Bebê está te esperando. A melhor opção em qualidade e preço baixo. E tem mais, tem promoção, viu gente? Atenção! A cada R$ 50 em compras, você ganha um cupom para concorrer ao sorteio de um berço mini-cama Doce Sonho e uma cômoda sapateira na promoção Mamãe Eu Quero. Nas lojas Show de Bebê, a festa de ofertas também acontece no Instagram. Festa tá garantida, viu? Siga agora, @showdebebêslz. Atenção, viu, gente? O sorteio será no dia 29 de março. Veja os stories da loja. Todos os dias tem promoções incríveis. Corra e aproveite, porque barato assim só a Show de Bebê tem. E tem 2 endereços, a avenida principal da Coab e a avenida principal da Cidade Operária. Show de Bebê, essa loja é show. E olha só, no próximo bloco, você sabe o que é racismo estrutural? Esse é o tema da entrevista de hoje, aqui do Bandeira 2, com o advogado Eric Moraes. Eu vou fazer uma paradinha agora, mas volto já já depois do intervalo. Não me abandona não, são 6h24. Já estamos de volta, são 6h27. E antes de eu chamar essa matéria, queria falar um pouquinho para você sobre o carnaval ontem à noite. A festa estava muito bonita aqui na Beira-Mar, eu estive lá. Só que tem algumas pessoas que, infelizmente, vão para a festa com o objetivo de brigar ou então de praticar furtos. Ontem eu vi uma correria lá no meio, do circuito Beira-Mar, bem ali nas proximidades da Praça Maria Aragão. Um rapaz provavelmente teria furtado o celular, né? Enfim, esse é o principal objetivo de pessoas que têm a mente ruim, né? Que vão para esses locais. E aí houve um corre-corre e tal. Então isso me deixou muito triste, porque a festa estava linda nos últimos dias, né? Maravilhosa, um dos circuitos mais bonitos
né? Eu tenho certeza que da história de São Luís, muita gente foi para lá para se divertir, mas infelizmente houve alguns casos pontuais de gente que sai de casa, né, e com a mínima vontade de brincar, mas com o principal objetivo de praticar crimes no meio da multidão. Infelizmente, a gente tem que noticiar isso, infelizmente, a gente tem que levantar mais uma vez esse alerta. Mas vamos continuar o programa porque mais de 10 lesões corporais foram praticadas contra mulheres durante esse período, até agora aí na Casa da Mulher Brasileira. Os detalhes na reportagem do Eduardo Ariceira. Põe no ar. Ocorrências foram registradas, felizmente dentro da normalidade, para esta época do ano. É o que confirma esta delegada. O período de carnaval não é fácil. O elevado consumo de álcool e drogas ilícitas se torna uma mistura perigosa. Isso afeta as relações familiares, aumenta o número de violência doméstica, de assédios, mas nesse período a gente não teve nenhuma incidência maior, não. Foi transcorrer normalmente. Da sexta-feira, início do carnaval oficial em alguns circuitos, na capital São Luís e na região metropolitana, até amanhã desta terça-feira, foram registrados na Delegacia da Mulher, na Casa da Mulher Brasileira, 23 ameaças, 11 lesões corporais, 2 descumprimentos de medidas protetivas e 5 crimes de injúria. Outro ponto positivo é que da sexta-feira até amanhã dessa terça-feira de carnaval, durante o período carnavalesco, não foi registrado nenhum crime de importunação sexual aqui na Delegacia da Mulher. A campanha de combate à importunação sexual, também conhecida como campanha do Não é Não, foi lançada no Carnaval de 2019. Foi o primeiro ano em que a campanha foi trabalhada com a Lei da Importunação Sexual, que entrou em vigor em 2018, tornando crime a prática de atos libidinosos de cunho sexual, como toques inapropriados ou encoxadas, sem consentimento da vítima. A pena para este tipo de crime é de 1 a 5 anos de prisão. Eu acredito que essa conscientização, juntamente com o policiamento ostensivo que está ocorrendo no Carnaval, tem impedido a ocorrência desse tipo de crime. Então, até o momento, não houve nenhum registro de importunação sexual. Olha, atenção, viu, gente? A legislação atual diz que qualquer toque não consentido com conotação sexual configura violência análoga ao estupro, com pena que pode chegar a 2 anos. No ano passado foram registrados 4 casos de importunação sexual durante o carnaval aqui na capital. E fica aí o recado, porque hoje ainda tem festa, daqui a pouquinho, agora são 6h30, daqui a pouquinho tem festa aqui na região da Praça dos Catraeiros, no centro da capital, ainda tem micarroça lá em Rosário, tem carnaval ainda hoje, quarta-feira e amanhã, quinta-feira, em Vargem Grande, ou seja, ainda tem festa e ainda tem polícia na rua para agir em caso aí de importunação sexual. E a baixa quantidade de veículos que trafegam nas estradas federais na região tocantina. Nesta terça-feira, ontem, de carnaval, a operação da Polícia Rodoviária Federal deve ser encerrada somente à meia-noite de hoje. Então, você que está voltando aí na região tocantina, a fiscalização continua aí reforçada para evitar que os motoristas cometam irregularidades no tráfego aí das rodovias federais que cortam aqui o Maranhão, principalmente na região tocantina. Vamos acompanhar agora essa reportagem que veio lá de Imperatriz. Põe no ar. O movimento da volta para casa na BR-010 ainda era considerado fraco pela Polícia Rodoviária. Tráfego mais intenso apenas dos caminhões e carretas na rotina normal de trabalho dos caminhoneiros. Até o momento da gravação desta reportagem, o carnaval era considerado tranquilo nas BRs 010, 222 e 226, de responsabilidade da delegacia da PRF em Imperatriz. Tem sido um final de semana bem tranquilo, um feriadão bem tranquilo. A PRF ainda está com reforço durante hoje, amanhã também. Policiais de folga estão trabalhando aí na escala, mas até agora tem sido um feriadão bem tranquilo. Até o fim desta terça-feira, a Polícia Rodoviária Federal havia registrado um acidente fatal. Foi na BR-010, no município de Campestre, por volta de 1h30 da manhã de sexta-feira, logo no início da operação. A colisão foi entre um automóvel e uma motocicleta. O carro foi parar fora da pista. Quem ainda está retornando para casa depois da folia do carnaval, muito cuidado. O alerta é da PRF. Não dirigir embriagado, né? A gente teve alguns casos aqui de condutores que foram flagrados embriagados. E tomar cuidado, principalmente agora no período chuvoso, que na região tem chovido muito. Tomar cuidado com excesso de velocidade, as ultrapassagens indevidas
E antes de pegar a estrada, ainda verificar as condições do veículo, ver se está com os pneus novos, né? O sistema de iluminação, o limpador de para-brisa, para poder fazer uma viagem tranquila. A Operação Carnaval, desenvolvida pela Polícia Rodoviária Federal, vai ser encerrada à meia-noite desta quarta-feira. Essas recomendações devem ser seguidas não só para quem está na região tocantina, como para todo mundo que ainda vai pegar a estrada hoje pela manhã ou hoje pela tarde para voltar aqui para a capital ou sair daqui da capital para ir para outras regiões do estado. São 6 horas e 33 minutos. Você sabe o que é o racismo estrutural? Por mais que as leis garantam igualdade entre os povos, o racismo é um processo histórico que modela a sociedade até hoje. A prova disso é o contraste explícito entre o perfil da população brasileira e sua representatividade no Congresso, nas relações e no mercado de trabalho. Aqui no estúdio eu converso com o advogado Eric Moraes, que é advogado, presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil. Muito obrigado, Eric, pela presença aqui no Bandeira 2. Eric, já queria começar perguntando para você explicar para a população que de fato é racismo estrutural, né? As pessoas ainda no Brasil, mesmo com uma quantidade de negros maior do que a quantidade de brancos, né, no país, mas as pessoas ainda tendem a negar a existência do racismo, né? Tendem a dizer que dizem que os próprios negros é que são racistas, enfim, foi internalizada essa cultura do racismo na cabeça das pessoas, né, através de um longo processo. Então eu queria que você explicasse para a gente para a população, o que é o racismo estrutural. Bom dia. Agradecendo a difusora oportunidade, é justamente isso que a gente vai fazer agora, explicar o que é racismo estrutural. Eu poderia passar bastante tempo aqui falando, mas eu vou tentar ser o mais breve possível. O racismo estrutural é uma das modalidades de racismo. Ele é justamente essa sistemática, um projeto que impede o negro de protagonizar na sociedade em função dos 388 anos de período de escravidão, onde uma raça era subjugada. A gente ficou todo esse período sem fazer qualquer tipo de reparação. Muito pelo contrário, a gente editava leis promovendo ainda atos racistas e atos eugenistas, né, que visavam embranquecer a sociedade. Então, toda essa sistemática faz com que o negro tenha salários mais baixos no mercado de trabalho, que o negro seja vítima de um genocídio perante as taxas de homicídio registradas pela Secretaria de Segurança Pública, que o negro tenha, entre as mulheres, entre os crimes de feminicídio, a mulher negra seja 80% dessa vítima. Então é todo esse sistema bastante silencioso, sabe, Eduardo, que impede com que o negro protagonize na sociedade. Ele não consegue quebrar determinadas barreiras e essa é o que a gente chama de racismo estrutural. O Eric, a Lei Áurea completa mais de 100 anos, né, mais ou menos uns 100 anos, vai completar agora 1800 e alguma coisa aí, vai completar um tempinho agora, mas quando houve a abolição dos escravos, quando houve a assinatura da lei, né, que libertava os escravos, não houve nenhuma política pública que atendesse a essa grande parte da população, né? Simplesmente os negros deixaram de frequentar ali aquele trabalho forçado e foram então para as ruas, né? Muitos morreram por conta de vícios, né? E a grande parte acabou sem ter lugar para morar, indo para cortiços, indo para os morros, né? Então houve um processo aí de liberdade, mas por outro lado, né? Não houve nenhuma, e até hoje as políticas públicas são muito pequenas, né? Para essa grande parte da população, não é isso? É perfeito, você foi perfeito na sua colocação. Vamos fazer uma linha cronológica aqui. Em 1889, o Brasil decreta a Lei Áurea. E em 1890, o Brasil, já no período da República, decreta uma lei chamada contra os vadios e capoeiras. Ou seja, quem era vadio eram aqueles negros que foram tirados de casa, a mulher negra entrou para dentro de casa porque a sociedade iria quebrar, é por isso que existe até hoje quarto de empregada dentro da maioria das residências brasileiras, é um resquício da escravidão, é porque a mulher negra ela foi incorporada para dentro de casa e o homem negro foi jogado para a rua. Só que no ano seguinte, a polícia já prendia todas essas pessoas, assim como prendiam também as pessoas que sabiam praticar a arte da capoeira. Isso faz com que o Brasil
também emita, logo depois da escravidão, anúncios perante toda a Europa e todos aqueles países, um plano eugenista. O que é um plano eugenista? É aquele plano de embranquecimento da sociedade, onde o negro foi tirado das plantações, do mercado de trabalho brasileiro, e vieram pessoas da Europa com o intuito de embranquecer a sociedade, e daí a gente começa o genocídio negro, haja vista que a população negra era praticamente 80% da sociedade brasileira. Hoje estamos em 50%, devido a esses resquícios que vêm exterminando a nossa população. Aí você está falando aí dessa questão histórica, né? Mas isso não mudou muito de lá para cá, não. As pessoas ainda continuam reforçando, né, esse preconceito, reforçando também a discriminação contra a população negra, né? A prova disso é a quantidade das pessoas que utilizam as redes sociais para ser contra as cotas raciais, por exemplo, né? Que é uma tentativa, tanto do governo quanto das universidades públicas, de tentar reparar esses danos, né? A gente vive numa sociedade em que a pessoa branca, o jovem branco do Renascença, por exemplo, ele tem infinitas mais possibilidades de chegar a uma universidade pública, o que deveria ser o contrário. Ele estuda numa escola particular a vida inteira, do que um estudante lá do bairro da Cidade Olímpica, por exemplo, que enfrenta problema de infraestrutura, de transporte público, enfrenta todas essas dificuldades para conseguir ter acesso à educação, não é isso? Eduardo, perfeito. A reparação, a Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil da OAB entende que a pauta da reparação à escravidão é a principal pauta no Brasil. Ela envolve justamente toda essa questão em que todo relativo a todos esses dados de pobreza, violência, você vai ver que ele é maior com a população negra. É justamente porque ele é um resquício desse período. Quando a gente fala de cotas raciais, a gente precisa explicar à sociedade brasileira que durante 388 anos existia uma lei proibindo o negro de frequentar a universidade, diferente do que acontecia em outros lugares, onde se criavam escolas para somente negros frequentarem. Aqui no Brasil existiam leis que proibiam a prática da universidade. E eu posso contar um caso muito interessante, que é um personagem, um herói negro chamado Luiz Gama, que foi até reverenciado agora no Carnaval, na Cubango, pelo integrante e ator Del Garcês, que falou que explica que Luiz Gama era um negro, filho de fidalgos, que foi vendido como escravo, conseguiu provar na justiça que era um homem livre, ficou apaixonado pelo direito, mas impedido por leis da época, que impediam o negro de adentrar à universidade. Ele cursou a universidade toda como ouvinte e daí conseguiu, pela brecha jurídica que existia na época, tirar uma carteirinha de provisão, como se fosse a carteira da OAB da época, e atuou em defesa de mais de 1.000 escravos, libertando mais de 1.000 escravos perante a justiça. Pois, Hugo, a gente precisa também explicar mais uma coisa para a sociedade brasileira. O Brasil assinou tratados internacionais em 1830 e em 1850, proibindo o tráfico negreiro. E mesmo assim, o Brasil fazia vistas grossas e esse tráfico de escravos continuava acontecendo. Ou seja, é aí a necessidade da comissão de um dia processar o Estado brasileiro, a coroa portuguesa e a Igreja Católica, pois já naquela época a escravidão já era ilegal. Todos esses escravos que chegaram a partir de 1830 e reforçados no segundo Tratado Internacional que o Brasil assinou em 1850, chegando aqui, e a previsão de vida de um escravo era de 23 anos, era que todos eles estavam de maneira ilegal aqui no Brasil, e é por isso que a gente via o exemplo de Luiz Gama, que entrava na justiça com as ações juridicamente chamadas de ações de liberdade, onde milhares de escravos conseguiram provar essa ilegalidade cometida pelo Estado brasileiro nessa época e voltaram a ter a sua liberdade. Agora, isso incomoda uma parcela, principalmente a elite brasileira, né? Ver o negro conseguindo ter acesso à educação, ocupando lugares onde antes eram ocupados apenas por brancos, né? Mas, infelizmente, ainda existe nesse país uma falsa democracia racial, né? Como você estava falando, em muitas atividades, o negro continua recebendo menos, ele continua ocupando posição subalterna ou então chegando lá naquele local apenas como uma cota também dentro das empresas, não é isso? Sim, com certeza. O que você falou é fundamental a gente explicar que todos esses dados que colocam o negro recebendo menos, tendo menos oportunidades, são dados do IBGE, são dados estudados. A gente não é fruto, inventando aqui. Não é fruto de imaginação como muitas pessoas imaginam. O negro, ele não quer se vitimizar, o negro, ele quer protagonizar.
É justamente esse o período e por isso a necessidade de que a gente faça uma reparação em relação a esse período, fazendo o quê, Eduardo? Heróis negros que não existiam, e daí eu falo de Luiz Gama, falo da também mãe dele, Luísa Maim, que comandou a revolta dos malês, que eram uns escravos que não aceitavam a doutrina cristã, porque até isso, a intolerância religiosa, ela fez com que até a nossa religião fosse proibida aqui no Brasil. Quando o negro adrentou aqui nessa terra, houve um roubo da sua alma, da sua espiritualidade, do seu direito, dos seus laços familiares, e é justamente isso que a gente vive até hoje, não mudou muita coisa. O negro, antigamente, ele servia para trabalhar, e após a decretação da Lei Áurea, ele não serve nem para trabalhar. E é justamente essa questão que a Comissão da Verdade da Escravidão Negra, a cada ano, Eduardo, vai prestar um relatório para as autoridades públicas, justamente pautando a necessidade de políticas, identificando aqueles maiores problemas no Estado para que a gente consiga limpar esse período mais sombrio do Estado brasileiro, tanto da monarquia quanto da República. Pois é, isso que eu ia te perguntar agora, né? Quais são as ações da Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, principalmente aqui para o Maranhão? A gente está conversando aqui para o pessoal que pegou o programa agora com o Eric Moraes, ele é advogado e também é presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, aqui da OAB Maranhão. Então, quais são as ações que estão sendo desenvolvidas pela comissão, principalmente aqui para o Estado, onde a gente tem uma população também negra muito grande, né? A maior parte da população, inclusive população que vive aí em condições muito degradantes. Certo. Fazer a reparação de todo esse período. O que é fazer a reparação de todo esse período? É colocar em prática atos antirracistas. Nós temos aí no Maranhão a maior quantidade de quilombos no Estado brasileiro. Precisamos certificar, Eduardo, todos esses quilombos. Esses quilombos já são de propriedade desde a época da monarquia, adentraram a República e até o momento o Estado brasileiro ainda não certificou esses quilombos. Se você for fazer um cálculo da quantidade de funcionários que tem para a quantidade de quilombos, nós vamos passar aí mais 400 anos para que todos os quilombos que temos no Maranhão possam ser certificados. Então a gente tem que corrigir isso. Além da pauta dos quilombos, toda a temática negra que envolve a sociedade, o homem e a mulher negra aqui no Maranhão, aí eu já faço o convite para a sociedade comparecer à OAB se sentir vítima de qualquer tipo de crime de racismo. E a gente precisa falar que o racismo é uma lei nova que só tem 31 anos, que é você ser uma coletividade de negro sofrer qualquer tipo de crime, né? E daí nós podemos também atender as pessoas que forem vítimas de injúria racial, que é aquela palavra dita que vem a injuriar a pessoa com qualquer ação pejorativa. A OAB vai estar recebendo essas denúncias, é só comparecer à nossa sede, agendar um atendimento que a Comissão da Verdade da Escravidão Negra vai estar recebendo esse ato e fazendo um relatório e cobrando providências de todas as autoridades que têm o poder de polícia aqui do Estado. A gente, inclusive, né, aqui no Estado tem uma delegacia especializada para isso, né, delegacia que atende casos aí de injúria racial e também de racismo, mas a gente vive hoje num mundo conectado, né? Então, se a pessoa sofrer algum ataque através das redes sociais, ela também pode procurar a comissão, né, que vai estar lá para atender, vai direcionar a pessoa aí para ela tomar aí as medidas cabíveis para esses casos, não é isso? Sem sombra de dúvidas, Eduardo. A internet, junto com o futebol, atualmente, demonstra que o racismo teve uma mudança no seu local de ataque. Hoje em dia, a internet e o futebol são as molas propulsoras desses crimes de racismo. E então, a gente precisa estar atento e combativo, pois não adianta a gente falar que a gente não gosta de ser racista ou que a gente não é racista. Precisamos de prática antirracista. Práticas antirracistas é o acolhimento de toda essa sociedade quando acontece esse tipo de crime, Eduardo. Tivemos acompanhando um caso, e aí eu volto para você ao título, que é o racismo estrutural, quando a gente vai na delegacia geralmente denunciar esse tipo de crime, a gente sofre uma segunda violência, que é justamente a dúvida se realmente aquilo que a gente sofreu foi racismo. E daqui também fica um alerta à Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, que não existe o crime de racismo dentro do sistema da polícia no boletim de ocorrência. Até agora só tem o crime de injúria racial. Então isso daí é um exemplo do racismo estrutural,
como ele impede que determinados atos, determinadas coisas possam ser realizadas no combate a todo o tipo de racismo que possa vir a ser cometido na sociedade. Eric, obrigado pela entrevista. A gente passaria aqui um programa inteiro debatendo sobre esse tema. É um tema que merece, precisa ainda de espaços como que a gente dedicou aqui no Bandeira 2, para que as pessoas possam refletir em torno aí do racismo e possam principalmente também se reconhecer, se identificar, se aceitar, porque a gente ainda vive numa sociedade que as pessoas ainda utilizam lá o termo moreno para se identificar, né? Enfim, ainda tem o racismo dentro delas mesmas, né, com relação aí à sociedade. Eu conversei aqui com o Eric Moraes, ele é advogado, presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra aqui no Brasil. Obrigado, Eric, pela entrevista. Obrigado, Difusora. Então tá, olha só, gente, no próximo bloco a gente vai falar sobre o resumo das ocorrências da região tocantina. A gente vai fazer uma paradinha, são 6h47, a gente volta já. São 6h50, o Bandeira 2 já está de volta e mesmo no período carnavalesco, a Defesa Civil Municipal segue monitorando as áreas de risco da capital. Também terá continuidade a campanha educativa de visitas às residências com entrega de folhetos educativos contendo orientações a serem adotadas em casos de alagamentos e deslizamentos de encostas. Vamos acompanhar a reportagem do Eduardo Ericeira aqui na tela do Bandeira 2. Põe no ar. O monitoramento por parte da Defesa Civil é permanente nas áreas de risco em São Luís. Em plena terça-feira de carnaval, os agentes da Defesa Civil estiveram nos bairros do Piancó e Saviana. No Piancó, uma lona já foi colocada em uma área em que o terreno apresenta sinais de desgaste e há o risco de deslizamento. Com as chuvas, cresce a preocupação e a atenção deve ser ainda maior. Prova disso é a própria lona, que já está rasgada em alguns pontos. O problema já foi detectado e, segundo os agentes da Defesa Civil, a lona deve ser trocada. Com a presença da equipe, os moradores ficam mais tranquilos. É importante. Por que você acha que é importante? É importante porque tem muita gente que faz as casas na beira dos barrancos, né? E fica dificulta para eles mesmos, né? Eles mesmo faz que eles não deviam fazer, né? Porque sabe que qualquer hora desaba. Morador do Saviana, seu Domingos, confirma que com as medidas preventivas a situação tem melhorado. A chuva, mas antigamente caiu barreira, aí depois que a prefeita fez esse serviço aqui, aí não teve mais. Aí melhorou, não teve mais problema de cabelo. Na capital São Luís, o período chuvoso permanece durante praticamente todo o primeiro semestre. Em janeiro choveu 483 milímetros, índice acima da média histórica, que é de 244. E em fevereiro já choveu mais de 220 milímetros. Aqui a gente está fazendo monitoramento, certo? Para ver como é que tá essas áreas de risco. Principalmente esses deslizamentos, tá? E a gente tem que ficar todo o tempo, num período desse de chuva, a gente tem que fazer esse monitoramento. Atenção, são 6h52. Vamos saber como foram as ocorrências registradas em Imperatriz, na região tocantina. Os detalhes com Paulo Negrão. Olá, bom dia para você e para todos que acompanham o Bandeira 2. A gente fala aqui de Imperatriz, da Regional de Segurança. Última noite de carnaval, algumas ocorrências foram demandadas para cá, pessoas que foram tiradas do circuito da folia, aqui da Beira Rio, pessoas embriagadas, baderna, pessoas que foram localizadas dirigindo ou pilotando sob efeito de embriaguez alcoólica, foram conduzidas, tiveram carros apreendidos, motos apreendidas, falam que algumas ocorrências dessa natureza. A ocorrência mais grave, nós tivemos o caso de um homicídio no bairro Parque Santa Lúcia, onde uma pessoa identificada pelo prenome de William, do estado do Tocantins, mas que estava em uma residência do Parque Santa Lúcia, foi atingida com alguns disparos. O SAMU foi chamado para o local, né, tentou estabilizar, mas não conseguiu êxito. A pessoa morreu dentro da ambulância e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Esse é um caso que a polícia ainda está carecendo de investigar melhor para apontar os verdadeiros detalhes dessa situação. Um outro caso mais cedo, no final da tarde, um policial militar que estava trafegando, outros 2 elementos que estavam numa moto dispararam pelo menos 2 vezes contra um policial. Os tiros não atingiram. O policial chamou reforço e aí a polícia começou a fazer um cerco para tentar localizar os 2 elementos que estariam na moto e que fugiram depois de dispararem contra o policial. O policial não foi ferido, a polícia já identificou os 2 elementos, agora tenta prender esses elementos que atiraram contra um policial militar lotado aqui no 3º Batalhão, na cidade de Imperatriz. Há um outro caso do Cabo Moura,
que residia em Imperatriz, que foi assassinado numa ocorrência no estado do Pará, na cidade de Ulianópolis. Ele e o companheiro estavam numa viatura, alguns elementos chegaram e caíram de bala, um foi atingido no ombro e o cabo Moura não resistiu, morreu dentro da viatura. A reação da polícia do Pará matou pelo menos 4 bandidos na situação. E aqui a comunidade, na rua Santa Rita, que resolveu fazer um protesto, porque a rua está ilhada há cerca de 12 dias sem uma solução da Secretaria de Infraestrutura. Então são situações no calçadão. Os vândalos acabaram destruindo algumas palmeiras decorativas durante a noite e isso revoltou algumas pessoas que moram, ou digo, que trabalham aqui na região central da cidade. Esses foram os casos de maior destaque que a gente conseguiu acompanhar na última noite de carnaval aqui na cidade de Imperatriz. Paulo Negrão, de Imperatriz, para o Bandeira 2. Obrigado, Paulo, pelas informações. Paulo Negrão, lá da TV Difusora Sul. Agora, absurdo, né? Se a gente puder resgatar aí as imagens aí que o Paulo Negrão mandou pra gente, o povo não tem o que fazer, né? Como é que vão destruir aí patrimônio público, algo que poderia ser utilizado pela própria população, pela própria sociedade, né? Para embelezar. Essas palmeiras foram colocadas ali no centro comercial ali de Imperatriz. E olha só o que acontece. É muito triste a gente ver a população destruindo aí, essas pessoas, a população não, esses vândalos destruindo o patrimônio público dessa forma. Falta ainda muita consciência, né? Ainda na região tocantina, um adolescente morreu, a gente vai falar desse caso agora, um caso absurdo que aconteceu lá em Imperatriz. Continuamos nas informações da região sul do estado. O adolescente morreu em um acidente registrado ontem na Avenida Pedro Neiva de Santana. Devido ao capotamento, 3 árvores foram arrancadas. Havia latas, meu Deus do céu, havia latas de cerveja no veículo envolvido na colisão. E a gente vai ver todos os detalhes na reportagem do Luiz Carlos Lima. O acidente aconteceu por volta das 3h30 da madrugada, nesse ponto da Avenida Pedro Neiva de Santana. No canteiro central ficaram os pedaços do carro e também da motocicleta. Com a colisão, 4 árvores foram arrancadas. Uma pessoa identificada como Cauã Pereira Silva, de 16 anos de idade, morreu na hora e outras 2 pessoas ficaram gravemente feridas. O acidente foi entre uma motocicleta e um automóvel que trafegavam no sentido João Lisboa-Imperatriz. Segundo testemunhas, as 3 vítimas estavam na motocicleta. Com a colisão, o carro capotou e o motorista teria tentado fugir do local, mas foi preso por policiais da Força Tática. Ele foi levado até a delegacia da Polícia Rodoviária Federal para ser submetido ao teste do bafômetro. No veículo havia latas de cerveja. É que a gente tem falado todo dia aqui no Bandeira 2, né? É muito triste, né? A pessoa que pega o carro bêbada e dirige e acaba tirando a vida de alguém, como a gente viu nesse caso aí, esse jovem que morreu lá na cidade de Imperatriz. É muito triste. Queria aproveitar esse momento do finalzinho do programa para agradecer a toda a equipe que me ajudou nesses 3 dias que eu tive aqui no Bandeira 2, a minha diretora Fernanda Fernandes, que me suportou, me aguentou esses 3 dias. Obrigado aí pelo carinho durante esses 3 dias. Queria agradecer a Voador, Marcos Leite, que nos acompanham aqui no estúdio, também Sacramento, Ivone. Afinal, aí, se não fosse todas essas pessoas, além do pessoal aqui da sonoplastia, o pessoal do Master, afinal, se não fossem todas essas pessoas e a confiança da minha diretora Cristiane Moraes, com certeza esse programa aí nesses 3 dias aí não teria saído. O trabalho que a gente faz aqui é fruto de toda uma equipe incansável que todos os dias acorda cedinho para trazer para você a informação completa, bem apurada, o melhor programa, o melhor Bandeira 2. Muito obrigado durante esses 3 dias. Queria agradecer também a Dona Amélia, que me encontrou lá no Circuito Beira-Mar. Muito obrigado, Dona Amélia da Madre Deus, maravilhosa, 83 anos, curtindo muitos carnavais e ainda vai curtir muitos carnavais aí pela frente. Então, queria agradecer a todo mundo que me acompanhou, que me abraçou nas ruas durante esses 3 dias. Muito obrigado mesmo. Vem aí o Bom Dia Maranhão e hoje a gente encerra, infelizmente, de uma forma bem triste por conta do cinegrafista e o repórter cinematográfico Gilson Cardoso, que morreu ontem. Ele era repórter cinematográfico da TV Assembleia. Então deixa aqui todo o pesar do Sistema Difusora, né, e os sentimentos e a solidariedade dessa família. Tchau, gente. Até a próxima.